Eu ainda consigo sentir o cheiro daquele papel. Era uma folha arrancada de um bloco qualquer, dessas que ficam na gaveta da recepção. A letra era do meu filho. Reconheci antes mesmo de terminar de ler a primeira linha. E quanto mais eu lia, mais o chão parecia afundar debaixo dos meus pés. Pai, a empresa já tem novo dono. Você não precisa mais aparecer. 7 palavras. 7 palavras, depois de 34 anos. Eu estava sozinho no escritório. Era uma quarta-feira, 6:30 da manhã. O sol ainda não tinha aquecido o asfalto lá fora, e o silêncio dentro daquelas paredes era o mesmo de sempre. O silêncio que eu aprendi a gostar porque ele significava que o dia estava começando, que tinha mais um dia pela frente, que a vida ainda tinha sentido. Virei o papel. Escrevi 2 palavras no verso com a caneta que estava sobre a mesa, a mesma caneta azul que eu usava para assinar contratos há 20 anos. Dobrei o bilhete, coloquei no bolso e saí pela porta. Ele tentou me ligar 61 vezes. Não atendi nenhuma, e foi aí que eu soube que tinha ganho. Mas para você entender o que aconteceu naquele escritório em novembro de 2023, eu preciso te contar tudo desde o começo. Preciso te contar sobre o homem que eu era antes, sobre o que construí, sobre quem me ajudou a construir e sobre como perdi tudo isso de uma forma que nem nos meus piores pesadelos eu conseguiria imaginar. Porque essa história não começa com traição. Ela começa com amor. Antes de mais nada, quero te agradecer por estar aqui comigo hoje. De verdade, sei que o seu tempo é precioso e o fato de você ter escolhido passar esses minutos ouvindo a minha história significa muito para mim. Antes de começar, me faz um favor? Vai lá nos comentários e me diz de onde você está ouvindo isso. Cidade, estado, o país se você estiver lá fora. Eu gosto de imaginar o rosto das pessoas enquanto conto minha história. Saber que tem alguém em Fortaleza, outra pessoa em Lisboa, alguém talvez aqui pertinho de mim, em Ribeirão Preto. Isso me faz bem. Preciso te dizer também que alguns nomes e detalhes dessa história foram modificados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Mas os fatos, as emoções, a dor e a superação, tudo isso é completamente real. Se você se reconhecer em alguma parte dessa história, não é coincidência. É porque o que eu vivi, muita gente viveu também. E a lição que tirei disso, essa é minha e quero dividir com você. Agora vem comigo, porque a história começa numa manhã de 1989. Meu nome é Antônio Carlos Mendonça, tenho 64 anos, nasci e cresci em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, filho de um mecânico de caminhão e de uma mulher que costurava para fora para ajudar nas despesas de casa. Não tive infância fácil, mas tive uma infância honesta. Aprendi desde cedo que dinheiro não cai do céu. Que palavra dada é compromisso. Que o nome da sua família vale mais do que qualquer contrato escrito. Essas 3 coisas meu pai me ensinou antes dos 10 anos, e eu as carreguei comigo para todo o lugar que fui. Trabalhei na construção civil desde os 17 anos. Comecei como servente, carregando balde de argamassa na cabeça debaixo de sol de 40 graus. Fui pedreiro, depois encarregado, depois supervisor de obra. Aprendi cada detalhe desse negócio com as mãos, com o suor, com o corpo. E em março de 1989, com 30 anos de idade e as economias de 6 anos guardadas num envelope dentro da gaveta de casa, abri a Mendonça Materiais, uma sala alugada na rua Tibiriçá, perto do centro. 2 funcionários no começo. Eu mesmo entregava os pedidos numa Kombi velha que comprei sem motor e consertei sozinho numa tarde de sábado. A Tereza ficava no balcão. Ah, a Tereza. Minha esposa tinha 26 anos quando a Mendonça Materiais abriu as portas pela primeira vez. Ela era filha de um comerciante de tecidos, sabia fazer contas de cabeça mais rápido do que qualquer calculadora e tinha um sorriso que fazia o cliente sentir que estava em casa. Eu cuidava do estoque, das entregas, dos fornecedores. Ela cuidava das pessoas. Nos dávamos muito bem. No dia que inauguramos, ela me deu um presente embrulhado num papel azul. Um relógio de bolso de prata com uma corrente fina e uma inscrição gravada na tampa. Cada segundo, juntos. A caligrafia era dela, pequenininha, apertada, como ela escrevia em todos os bilhetes que deixava para mim.
Guardo esse relógio até hoje. Está no bolso direito do meu colete agora mesmo, enquanto gravo isso para você. Pego ele toda manhã antes de sair de casa, como se fosse a mão dela me acompanhando pelo dia. Mas estou adiantando as coisas. Volto para 1989. A empresa cresceu devagar, do jeito certo, sem atalho, sem dívida que não pudesse pagar, sem fornecedor que não fosse tratado com respeito. Em 1994, mudamos para um galpão maior na avenida. Em 2001, abrimos um segundo ponto. Em 2008, quando a crise financeira jogou muita empresa no chão, a Mendonça Materiais estava quite com tudo e com reserva em banco. Rodrigo nasceu em 1985, 4 anos antes de abrirmos a empresa. Ele cresceu vendo aquele negócio ganhar forma. Passou a infância sentado no canto do escritório fazendo lição de casa, enquanto eu fechava pedido. Aprendeu o preço de cada saco de cimento antes de aprender a montar bicicleta. Eu brincava com ele que a Mendonça Materiais era o irmão mais velho que ele nunca teve. Ele ria, sempre ria com facilidade, meu filho. Quando ele terminou a faculdade de administração de empresas em 2009, eu convidei ele para trabalhar comigo. Ele aceitou na hora. No início foi muito bom. Ele trouxe energia nova. Informatizou o sistema de estoque que eu ainda controlava em fichas de papel. Criou uma presença da empresa nas redes sociais. Trouxe uma clientela mais jovem, construtoras menores que antes não nos procuravam. Eu ficava orgulhoso, ficava com aquele calor no peito que os pais conhecem bem, aquela mistura de satisfação e humildade de sentir que o filho foi além. A Teresa dizia: "Tonico, você criou um homem bom." Eu acreditava. Em 2019, quando completamos 30 anos de empresa, eu comecei a conversar com Rodrigo sobre a transição. Tinha chegado a hora. Eu estava com 60 anos, a empresa estava saudável e meu filho conhecia cada parafuso daquele negócio. Ficou combinado que eu passaria a gestão para ele gradualmente, que eu ficaria como consultor sênior pelos próximos 5 anos, que nada mudaria de forma brusca. Rodrigo olhou nos meus olhos e disse: "Pai, você pode confiar em mim. Essa empresa vai continuar sendo nossa." Sempre guardei essa frase num lugar fundo da memória. Mais tarde, eu entenderia o que ela realmente significava. A Teresa adoeceu em setembro de 2020. Câncer de ovário, estágio 3. Vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém antes. Na noite que o médico nos deu o diagnóstico, voltei para casa sozinho enquanto ela ficava para fazer os primeiros exames. Entrei no banheiro, abri a torneira fria, me sentei no chão do box e fiquei ali por não sei quanto tempo. Não chorei, fiquei em branco, como quando a luz acaba de vez. Os 2 anos seguintes foram os mais difíceis da minha vida. A Teresa lutou com uma coragem que eu nunca tinha visto em pessoa nenhuma. Fazia quimioterapia numa quinta-feira e tentava voltar ao trabalho na segunda. Perdia o cabelo e ainda assim conseguia sorrir para os funcionários como se tivesse vindo de férias. Eu comecei a me afastar da empresa nesses 2 anos. Rodrigo assumiu mais e mais funções. Eu deixei porque era necessário, porque eu precisava estar do lado da Teresa. A Teresa faleceu em 12 de março de 2022, uma sexta-feira de manhã, com 63 anos. Eu tinha as mãos dela nas minhas quando ela foi. O que aconteceu depois do funeral? Os meses que se seguiram foi uma névoa. Fui funcionando no automático. Acordava, tomava café, ia até a empresa por algumas horas, voltava para casa, olhava para as coisas dela que ainda estavam no lugar, tomava remédio para dormir. O Rodrigo assumiu praticamente tudo nesse período. Eu deixei. E foi aí que ele começou a mudar. Eu demorei a perceber, mas os sinais estavam lá. Em julho de 2022, 4 meses após a morte da Teresa, Rodrigo me apresentou a Camila, com quem ele namorava há 1 ano e que eu nunca tinha conhecido. Camila era advogada, especialista em direito empresarial. Na época pensei que era coincidência. Hoje eu sei que não era nada disso. Tinha uma coisa nela, um jeito de olhar para a empresa, para o escritório, para os documentos na mesa. Não era curiosidade inocente, era avaliação.
Notei e descartei. Achei que estava sendo injusto com ela, que estava vendo sombra onde tinha luz, que era o luto me fazendo desconfiar das coisas. Engoli aquela sensação. Sorri para a Camila. Disse que era bem-vinda. Não devia ter engolido. Sei que você já está sentindo o peso do que eu estava vivendo naquele período. A perda da Teresa, a entrega gradual da empresa para o meu filho, a chegada de uma pessoa que eu não conseguia entender completamente. Se você já viveu algo parecido, se já confiou em alguém da família de olhos fechados e depois percebeu que tinha uma intenção escondida por trás, me conta aqui nos comentários. Escreve o que você passou. Eu leio tudo. E você vai ver que não está sozinho. Se essa história está tocando alguma coisa dentro de você, aperta o joinha agora. Esse gesto simples me ajuda a levar essas histórias para mais pessoas que precisam ouvir. E se você ainda não está inscrito nesse canal, me faz esse favor agora mesmo. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Porque o que aconteceu a seguir, o que meu filho fez enquanto eu ainda estava de luto pela minha esposa, isso vai te deixar sem palavras. Continua comigo. Rodrigo casou com a Camila em outubro de 2022, 7 meses depois da morte da Teresa. Eu fui ao casamento, fiz o brinde, abracei o meu filho na porta da recepção com aquela gravata que a Teresa tinha escolhido para mim numa tarde de shopping que agora parecia outra vida inteira. Fiz tudo certo por fora. Por dentro, sentia que alguma coisa estava errada. Não sabia dizer o quê, apenas sentia. A Camila usava um vestido branco com bordado nas mangas. Bonita, articulada, um sorriso fácil que chegava antes das palavras. Às vezes olhava para a empresa como se estivesse medindo algo que só ela sabia o que era. Notei, descartei. Nos meses seguintes ao casamento, comecei a perceber mudanças pequenas na empresa. Coisas que eu deixava passar porque estava no meio do luto, porque confiava no meu filho, porque não tinha energia para questionar. Mas as coisas iam se acumulando. Em novembro de 2022, Rodrigo me disse que iria reorganizar o quadro de funcionários. Demitiu o seu Geraldo, nosso contador, que trabalhava conosco há 28 anos. A justificativa foi modernização, trazer uma contabilidade terceirizada mais eficiente. Eu disse que não concordava. Ele disse que a decisão já estava tomada. Aquilo bateu de um jeito que não esperava. Não era só a demissão do Geraldo, era o tom. Era a postura de quem já não precisava pedir permissão. Era a primeira vez que percebi que, na cabeça do meu filho, o poder já tinha mudado de mão. Engoli. O seu Geraldo saiu sem cerimônia, sem festa, sem homenagem. Uma sexta-feira à tarde, uma carta de rescisão na mão, uma caixa de papelão com os pertences de 28 anos. 28 anos dentro de uma caixa de papelão. Telefonei para ele naquela noite para me desculpar. Ele foi gentil, como sempre foi. Disse que estava tudo bem, que eu não precisava me preocupar. Mas a voz dele tinha um peso que eu conhecia bem. O peso de quem se sentiu descartado, mas não vai dizer isso para não magoar quem está ligando. Desliguei o telefone e fiquei sentado na cozinha por um longo tempo. Aquele foi o primeiro fio puxado. Em fevereiro de 2023, Rodrigo me apresentou um documento para assinar. Disse que era uma reorganização societária, que precisava simplificar a estrutura da empresa para questões fiscais, reduzir carga tributária. A Camila tinha preparado tudo. 15 páginas com parágrafos longos, terminologia jurídica densa, referências a artigos da lei que eu não conhecia de memória. Perguntei se devia levar para um advogado analisar. Rodrigo deu uma risada. Leve, curta, controlada. O tipo de risada que não está rindo de uma graça, está rindo de uma fraqueza. Pai, a Camila é advogada. Você acha que ela ia te prejudicar? Ela é minha esposa. Ela é sua nora. Senti aquela coisa, aquela sensação de estar errado por desconfiar, de estar sendo difícil, de estar envelhecendo mal, com a cabeça cheia de suspeita onde não devia ter. O luto faz isso também, distorce o julgamento, e o Rodrigo sabia disso. Assinei. Não devia ter assinado. Assinei porque estava cansado, porque a Teresa tinha morrido há menos de um ano, porque meu filho estava me olhando como se eu fosse um obstáculo,
e eu não tinha mais energia naquele momento para ser um obstáculo. Às vezes, a gente cede não porque concorda, cede porque não tem mais onde buscar força para resistir. Março de 2023, um ano depois da morte da Teresa. Eu estava na empresa numa segunda-feira de manhã, quando a Daniela, a recepcionista que trabalha conosco desde 2015, me perguntou sobre o novo sistema de acesso ao banco. Disse que não sabia do que ela estava falando. Ela ficou sem jeito. Vermelho subiu no rosto dela, aquele constrangimento de quem percebeu que devolveu uma informação que não era para ser devolvida. O Rodrigo disse que o senhor tinha pedido para mudar as senhas de acesso digital, que daqui para frente só ele e a dona Camila teriam acesso ao internet banking da empresa. Fiquei quieto por uns 5 segundos. Depois sorri para a Daniela, como se aquilo não fosse nada. Tudo certo, Daniela, obrigado. Entrei na sala do Rodrigo. Ele estava no telefone, de costas para a porta, olhando pela janela com aquela postura de executivo que havia desenvolvido naqueles anos. Ombros abertos, voz de negociação, dono do ambiente. Levantou um dedo para me pedir espera, sem nem olhar para mim. Sentei na cadeira do lado e esperei. Quando desligou, perguntei diretamente: por que você mudou as senhas do banco sem me falar? Ele não piscou. Não hesitou nem por um segundo. Estava tendo um problema de segurança. O seu Geraldo ainda tinha acesso ao sistema, mesmo depois de demitido. Precisava resolver rápido. Vou te passar os dados novos hoje. Parecia razoável. Estava embalado em cuidado, em urgência legítima, em proteção. Passou os dados? Não passou naquele dia, nem na semana seguinte. Eu esqueci de cobrar, ou preferi esquecer. Não sei mais dizer a diferença entre as duas coisas quando a gente tenta acreditar em alguém que ama. Mas aquela semana, em março de 2023, o controle financeiro da Mendonça Materiais saiu completamente das minhas mãos. Eu deixei. Em abril de 2023, Rodrigo marcou uma reunião com os 3 maiores clientes da empresa. Não me avisou. Soube pela Daniela 2 dias antes, quase por acidente. Quando perguntei por que não tinha me chamado, ele não se desculpou. Pai, você já fez a sua parte. Esses clientes são meus agora. Eu que cuido deles. Meus agora. Só essas 2 palavras. Fui à reunião de qualquer jeito, porque era minha empresa, porque meu nome ainda estava no contrato social, porque eu tinha o direito e não ia me fazer menor por conta de um olhar. Rodrigo não me convidou, não me apresentou, não fez o gesto natural de incluir o fundador da empresa numa reunião com clientes que a empresa atendia há 15 anos. Apenas olhou para o Fábio, o novo gerente, com aquele olhar de quem divide um segredo. O cliente, Henrique, da construtora Horizonte, me cumprimentou com respeito. Aquele respeito cuidadoso que as pessoas dão para quem percebem que não tem mais poder, mas ainda merece alguma consideração pela memória do que foi. Isso dói mais do que o desrespeito aberto. Saí da reunião antes do final. Nenhum dos dois veio me perguntar por quê. Mas nada disso foi a cena que ficou mais funda em mim. A cena que ficou funda foi em maio de 2023, uma terça-feira, por volta das 11 da manhã. Eu estava no depósito conferindo uma entrega de vergalhão. Era um serviço que eu ainda fazia porque gostava, porque o depósito era o lugar da empresa onde eu me sentia mais em casa. Aquele cheiro de material de construção que para mim era o cheiro do começo de qualquer coisa. A porta do depósito estava entreaberta. Ouvi vozes no corredor. Não era minha intenção escutar, mas as vozes pararam do lado de fora, a 2 metros de onde eu estava. E o que ouvi ficou gravado em mim como brasa no couro que não esfria mais. Quanto tempo mais você acha que ele vai insistir em aparecer aqui? Era a Camila, voz baixa, tranquila, como quem discute o cardápio do jantar de domingo. Não muito, a voz do Rodrigo. Igualmente tranquila, igualmente cotidiana. Deixa ele cansar. Ele está ficando velho, Cami. Não aguenta o ritmo. Em 6 meses, ele mesmo vai querer se aposentar. Silêncio de alguns segundos. E os documentos? A Mariana está terminando. Mais 2 meses. Passos. O corredor ficou quieto de novo. Fiquei parado naquele depósito sem me mover. O vergalhão ainda estava na minha mão. Soltei. Apoiei as costas na prateleira de ferro e fiquei olhando para o teto. Cheiro de cimento. Cheiro de madeira. Cheiro de 34 anos. O meu filho.
A voz do meu filho, aquela voz que eu reconhecia desde que era pequena, desde que me pedia colo, desde que me chamava de pai pela primeira vez num quartinho de hospital, agora discutindo quando eu ia sumir como se discutisse uma mudança de planilha. Aquela tarde, saí mais cedo. Disse para a Daniela que era cansaço. Ela me olhou de um jeito que tinha mais dentro do que aparentava, mas não disse nada. E eu também não. Cheguei em casa às 4 da tarde. Fui direto para a sala. Sentei na poltrona onde a Teresa gostava de ler nos finais de tarde. Ainda tinha o contorno dela no tecido. Ainda cheirava ao perfume que ela usava se eu colocasse o rosto no encosto com cuidado. Tirei o relógio de prata do bolso. Coloquei na palma da mão aberta. Fiquei olhando para aquelas palavras até escurecer. Aquela noite foi longa. Não dormi. Fiquei deitado olhando para o teto, passando mentalmente por cada conversa dos últimos meses. Cada documento assinado, cada senha trocada, cada reunião que aconteceu sem mim, cada olhar que troquei com meu filho e que agora ganhava outro significado. Pensei na Teresa, em como ela teria reagido. A Teresa tinha um sexto sentido para gente falsa. Não confrontava sem ter certeza. Guardava o que via, organizava, esperava. Depois agia com uma precisão cirúrgica que sempre me impressionou. Ela teria agido muito antes de mim. Tentei me convencer de que estava exagerando, que era o luto distorcendo tudo, que o Rodrigo era meu filho, que eu o conhecia desde o primeiro segundo de vida. Mas a voz da Camila no corredor não saía. E os documentos? A Mariana está terminando. Mariana, um nome que eu nunca tinha ouvido. Eram 3 da manhã quando o pensamento tomou forma. Aquele documento que eu assinei em fevereiro, que eu não li direito, que a Camila tinha preparado. O que eu tinha assinado exatamente? Levantei da cama. Fui até a escrivaninha da Teresa, que eu mantinha intacta no quarto. Sentei. Olhei para a superfície limpa, para a caneta que ela deixou ali e que eu nunca tirei do lugar. Não sabia por onde começar, mas sabia que precisava começar. Naquele silêncio das 3 da madrugada, algo em mim parou de esperar que as coisas melhorassem sozinhas. Parou de racionalizar o que era evidente. Parou de proteger o meu filho da verdade que ele mesmo tinha criado. Havia chegado a hora de preparar o terreno, como a Teresa sempre dizia, e como eu sempre soube fazer. Em junho de 2023, numa tarde de quarta-feira, aconteceu o que mudou tudo. Eu tinha ido à empresa mais cedo do que o costume. Eram 7h40 da manhã. O Rodrigo normalmente chegava por volta das 9. A Camila costumava aparecer perto do meio-dia. Eu sabia disso, mas não estava planejando nada. Fui mais cedo porque não tinha conseguido dormir, e a casa vazia pesava demais. Entrei pelo fundo, como sempre fazia quando queria evitar a movimentação do balcão. Passei pela sala de reuniões, pelo depósito de catálogos e parei na porta da sala, que originalmente era a minha e que o Rodrigo havia transformado em escritório dele. A porta estava aberta, não havia ninguém. Fui entrar para pegar um catálogo de fornecedor que precisava, quando vi que a gaveta do arquivo estava aberta. A gaveta onde ficavam os contratos e documentos societários da empresa desde 1989. Parei, olhei para os lados. Me aproximei. Ali em cima, na parte de fora da gaveta, havia uma pasta fina com a etiqueta escrita à mão. Novo contrato social. A data na etiqueta era de abril de 2023. Peguei a pasta. Li a primeira página. Meu nome não estava em lugar nenhum. Ri de um jeito que não era riso. Aquela coisa que acontece quando a realidade chega de uma vez e o corpo não sabe como reagir. Um som estranho, seco, que saiu da minha garganta sem avisar. A Mendonça Materiais tinha um novo contrato social, assinado em cartório, com firma reconhecida, com os nomes de Rodrigo Mendonça e Camila Souza Mendonça como únicos sócios. Eu não era mais dono de nada. Mas então como? Aí veio o documento de fevereiro, a reorganização societária, com linguagem técnica que eu não entendia, que eu assinei sem ler direito, que a Camila tinha preparado com cuidado. Eu tinha assinado a minha própria saída sem perceber. Senti as pernas ficar pesadas. Me apoiei na borda da mesa. Coloquei a pasta de volta exatamente onde estava. Saí pela mesma porta que entrei. Fui até o carro.
Sentei, olhei para o painel por um tempo que não consigo medir. O sol já estava alto, a temperatura dentro do carro subindo rápido, aquele calor de galpão que eu conhecia tão bem. Depois, comecei a juntar as peças. O documento de fevereiro, as senhas do banco, a demissão do seu Geraldo, as reuniões sem mim, a Camila ajudando com questões jurídicas, a Mariana que estava terminando alguma coisa, os olhares trocados entre Rodrigo e o Fábio. Cada peça foi encaixando numa outra. 34 anos. E ele tinha levado menos de um ano para me tirar de dentro da minha própria empresa, enquanto eu ainda estava aprendendo a dormir sem a Teresa do lado. Saí do estacionamento sem saber para onde ir. Andei de carro pela cidade durante quase 1 hora. Passei pela rua onde eu nasci. Passei perto do cemitério onde a Teresa estava enterrada. Não parei. Não tinha como parar ali naquele momento. Ia desabar. Quando voltei para casa, havia 2 recados da Daniela no celular. Não atendi. Precisava pensar. Mas antes de pensar, precisava de ajuda. Liguei para o seu Geraldo naquela mesma tarde. Ele atendeu no segundo toque. Tonico. Só o jeito que ele disse meu nome já foi o suficiente para sentir o que eu precisava sentir naquele momento. Ele era o único que ainda me chamava de Tonico. A Teresa me chamava assim, agora só o Geraldo. Disse, Geraldo, eu preciso te ver. Ele não perguntou por quê, disse apenas, estou em casa. Pode vir. Seu Geraldo morava a uns 15 minutos de mim, num sobrado azul com grades de ferro na janela e uma figueira enorme na calçada que ele plantou quando os filhos eram pequenos. Quando cheguei, ele já estava na porta, com uma camisa xadrez e um café na mão. 71 anos, cabelo todo branco. Óculos de grau grosso, aquelas mãos de quem passou a vida inteira manuseando papel e caneta. Me abraçou sem falar nada. Entrei. Contei tudo enquanto tomávamos o café. Contei sobre o documento de fevereiro, sobre as senhas do banco, sobre a conversa no corredor com a Camila, sobre a pasta que encontrei na gaveta. O seu Geraldo ouviu tudo sem me interromper uma vez. De vez em quando balançava a cabeça devagar, com aquele jeito de quem não está surpreso, mas fingia estar para não me machucar mais. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, Tonico, eu precisava te contar uma coisa faz tempo. Olhei para ele. Antes de me demitirem, em novembro, eu percebi movimentações estranhas nas contas. Transferências regulares para uma empresa que eu não reconhecia. Perguntei para o Rodrigo e ele disse que era um fornecedor novo, mas o CNPJ não batia com nenhum fornecedor que eu conhecia. Fiz anotações. Guardo tudo. Silêncio entre nós dois. Por que você não me contou na época? Ele me olhou por cima dos óculos. A expressão não era de desculpa. Era de alguém que fez uma escolha difícil e sabia disso. Por que você estava enterrando a Teresa, Tonico? O que eu ia fazer? Te ligar com esse peso no colo da dor que você estava sentindo? Não respondi, porque ele tinha razão. Me mostra essas anotações, eu disse. Ele levantou da cadeira e foi buscar. A partir dali, não estava mais sozinho. Naquela noite voltei para casa e fui direto para o quarto. Peguei o relógio de prata da mesa de cabeceira. Segurei na palma da mão fechada por um instante. Depois, abri a mão. Olhei para a inscrição. Cada segundo juntos. Fechei os olhos. Pensei na Teresa. Não no fim, não no hospital, não nos últimos meses. Pensei nela no dia que a empresa abriu, de pé, atrás do balcão com o vestido verde que ela gostava, organizando os catálogos por ordem alfabética, porque cliente não pode esperar enquanto a gente procura papel, Tonico. Ela era metódica, precisa. Nunca deixava para depois o que podia resolver agora. E o que ela me dizia sempre que eu emperrava numa decisão difícil. Tonico, você é homem de construção. Sabe que não tem parede que aguentou sem fundação. Primeiro você prepara o terreno. Depois você levanta. Primeiro você prepara o terreno. Não ia entrar naquele escritório com raiva. Não ia gritar. Não ia confrontar sem ter tudo na mão. Ia fazer o que a Teresa me ensinou. Abri os olhos. Coloquei o relógio no bolso do colete. Me senti pronto. O plano não nasceu de uma vez, foi se formando ao longo das semanas seguintes com calma e método.
peça por peça, como uma fundação que se constrói camada por camada antes de suportar peso. O seu Geraldo foi essencial. A primeira coisa que fizemos foi contratar uma advogada, não qualquer advogada. O Geraldo me indicou a doutora Fernanda Reis, uma mulher de 52 anos que atuava especificamente com direito societário e tinha reputação de não perder nada que entrasse para as mãos dela. Me reuni com ela numa tarde de junho, num escritório pequeno na rua Saldanha Marinho, com uma estante cheia de processos encadernados e uma planta na janela que precisava de água. Mostrei o documento que havia assinado em fevereiro. Ela leu 3 vezes. Depois tirou os óculos e me olhou. O senhor foi induzido a erro. Esse documento foi elaborado de forma deliberadamente confusa para parecer uma formalidade administrativa. O senhor transferiu sua participação societária por um valor de R$ 1 simbólico. Isso é anulável. Anulável. Uma palavra que naquele momento soou como oxigênio. Mas tem prazo, ela disse. E vamos precisar de provas de má-fé. Não basta dizer. Precisa documentar. Foi aí que o plano tomou forma real. Passei as 3 semanas seguintes recolhendo tudo que podia. O seu Geraldo me passou cópias das anotações que havia feito antes de ser demitido. Transferências mensais de $12.400 para uma empresa chamada CSM Consultoria, com CNPJ registrado na cidade de Bauru. Pesquisei o CNPJ. A sócia majoritária era Camila Souza Mendonça. Dinheiro da minha empresa indo para a conta da minha nora. Todo mês, desde janeiro de 2022, 2 meses antes de a Teresa morrer. Isso não era descuido, era planejamento. Fui ao cartório onde o documento de fevereiro havia sido registrado e solicitei uma cópia autenticada. Pedi também os registros de firma reconhecida dos últimos 2 anos. Descobri que a Camila havia reconhecido firma numa procuração que me atribuía poderes para transferir cotas societárias a terceiros. Em outubro de 2021. Outubro de 2021, 2 meses depois do diagnóstico da Teresa. Isso não era oportunismo. Era predação calculada desde o começo. Levei tudo para a doutora Fernanda. Ela olhou cada documento com aquela seriedade quieta de quem já viu coisas ruins, mas ainda se indigna com elas. Isso é suficiente para anular a transferência e pode configurar estelionato. Ela cruzou os braços sobre a mesa. Quer entrar com o processo civil e com boletim de ocorrência ao mesmo tempo? Disse que sim, mas antes disso eu queria uma conversa. Queria que o meu filho olhasse nos meus olhos e soubesse que o pai sabia de tudo. Ficou combinado que eu apareceria na empresa na manhã seguinte, como se não soubesse de nada. Como se fosse um dia comum, mais uma manhã de homem aposentado, passando pela empresa que construiu. A doutora Fernanda me orientou sobre o que dizer e o que não dizer. O seu Geraldo ficaria de prontidão no celular. Havia uma última coisa que eu precisava fazer antes de dormir. Sentei à mesa da cozinha. Peguei um bloco de papel da gaveta. Escrevi a data no canto. 15 de novembro de 2023. Passei o restante da noite revisando cada detalhe. Quando o sol nasceu, eu estava pronto. O terreno estava preparado. Agora era hora de levantar a parede. Cheguei à empresa na quarta-feira, 16 de novembro de 2023, às 8h15 da manhã. Estava usando o colete bege que a Teresa tinha me dado no meu 60º aniversário, o relógio de prata no bolso direito. Os documentos dentro de uma pasta discreta de couro que comprei especificamente para aquele dia, nada que chamasse atenção. O Rodrigo chegava sempre às 9, a Camila às 10. Tinha 45 minutos. Entrei pelo balcão da frente. A Daniela me cumprimentou como sempre. Eu sorri, pedi um café, troquei 2 palavrões sobre o tempo e fui para o escritório. Deixei o café esfriando sobre a mesa. Às 8h57, ouvi a porta de entrada. Passos no corredor que eu conhecia desde que aquele menino aprendeu a andar. Rodrigo entrou na sala carregando uma mochila no ombro e um copo de café da rua na mão. Levou 2 segundos para me ver sentado. Não disse nada por um instante. Depois, abriu um sorriso. Pai, você veio cedo hoje. Quis passar antes de o movimento começar, disse. Queria falar com você. Ele jogou a mochila na cadeira ao lado. Destampou o café. Pode falar.
aquela tranquilidade, aquele jeito de um homem que não se sente ameaçado por nada. Deixei o silêncio durar alguns segundos. Depois coloquei a pasta sobre a mesa e a abri. Você pode me explicar isso aqui? Coloquei a cópia do novo contrato social na frente dele. Ele olhou. O sorriso não sumiu de uma vez. Demorou 1 ou 2 segundos para desaparecer, devagar, como quando uma vela apaga num vento suave. Esse é o contrato que reorganizamos no começo do ano. Você assinou, pai. A gente já conversou sobre isso. Voz controlada. Firme. O filho que tinha o controle da situação. Você assinou também, eu disse, em outubro de 2021. Uma procuração que te dava poderes para transferir minhas cotas. 2 meses depois que a Teresa recebeu o diagnóstico. Silêncio. Ele abriu a boca. Fechou. Você estava planejando isso enquanto sua mãe estava fazendo quimioterapia. Aquelas palavras saíram de mim com uma calma que eu não sabia que tinha. Sem tremer, sem subir o tom. Como alguém que passou semanas inteiras preparando cada palavra e sabia que cada uma delas era verdade. Rodrigo se levantou. Pai, você está desentendendo as coisas. Vou explicar. Senta, eu disse. Era a primeira vez na vida que eu falava assim com ele. E ele sentou. Eu tenho aqui. Peguei o segundo documento da pasta. Os extratos de transferência bancária dos últimos 22 meses. $12.400 por mês para a empresa CSM Consultoria. CNPJ registrado no nome da Camila. Total de 272.800 atalos retirados da Mendonça Materiais, sem nenhuma contraprestação de serviço documentada. Coloquei na mesa. Rodrigo olhou para os papéis, olhou para mim, tentou uma voz de razão. Pai, a Camila prestava consultoria jurídica para a empresa. Isso é absolutamente legal. Existe contrato de prestação de serviço. Rodrigo, olhei para ele. Eu pedi para a doutora Fernanda Reis verificar os arquivos fiscais da empresa. Não existe nenhuma nota fiscal emitida pela CSM Consultoria para a Mendonça Materiais em nenhum desses 22 meses. Não existe contrato registrado. Não existe nada. A voz de razão sumiu. Tentou a estratégia seguinte. Você foi falar com o advogado sem me avisar? Pai, você está sendo paranoico. Você está sofrendo, eu entendo. Você ainda não superou a morte da mãe, mas isso é exagero. Você precisa de ajuda. Aquilo, a virada da culpa. Que eu era o problema. Que era doença, não realidade. Respirei fundo. Em agosto desse ano, Rodrigo, numa tarde de quarta-feira, você e a Camila passaram pelo corredor do depósito conversando. Você disse que eu ia querer me aposentar em 6 meses e que só faltavam 2 meses para a Mariana terminar. O rosto dele mudou, não completamente, mas mudou. Quem é a Mariana? Silêncio de 10 segundos. É a assessora contábil que está reorganizando os livros da empresa desde que a Camila assumiu a direção administrativa. Ele disse por fim. Não tem nada de errado nisso. Tem sim. Peguei o último documento da pasta. Porque, em outubro desse ano, a Mariana emitiu um relatório de avaliação da empresa que foi usado como base para um pedido de financiamento bancário de $800 mil no nome da Mendonça Materiais. Financiamento que foi aprovado em novembro. Esse financiamento está no meu nome como devedor solidário, Rodrigo, porque o contrato social ainda usa meu CPF como garantia mesmo depois da transferência de cotas. Coloquei o extrato de aprovação de crédito do Banco do Brasil na mesa. Rodrigo ficou olhando para aquele papel por um tempo longo. A Daniela abriu a porta naquele momento, sem bater. Viu os dois. Pediu desculpa e ia fechar. Fica, eu disse para ela. Ela ficou, parada na porta sem entender. Daniela, você pode me dizer quando a Camila chegou aqui hoje? A Daniela olhou para o Rodrigo, depois para mim. Ela chegou às 7h30, seu Antônio. Está na sala dos fundos. Rodrigo levantou. Pai, senta, eu disse de novo. Ele sentou de novo. A doutora Fernanda entrou pela porta da frente às 9h42, exatamente como havíamos combinado. Com ela, havia um oficial de justiça e uma cópia da petição inicial do processo de anulação de contrato social por vício de consentimento. O Roberto, gerente de vendas que havia ficado em silêncio por meses, estava de pé no corredor quando eles passaram. Me olhou, abaixou a cabeça. A Camila foi chamada da sala dos fundos pela Daniela. Ela entrou pensando que era uma reunião de rotina.
Quando viu a doutora Fernanda, o oficial de justiça e os documentos espalhados sobre a mesa, parou na porta. Olhou para o Rodrigo. Ele não olhou de volta. A doutora Fernanda explicou com precisão cirúrgica cada ponto da petição. A procuração de 2021 obtida por meio de indução. O documento de fevereiro de 2023 assinado sob erro. As transferências para a CSM Consultoria. O financiamento que usou meu CPF como garantia. A anulação da transferência de cotas. A Camila tentou falar 3 vezes. Nas 3 vezes, a doutora Fernanda apresentou um documento que fechava cada argumento como uma porta. Rodrigo ficou olhando para a mesa durante boa parte daquele tempo. Foi a Camila quem tentou o contra-ataque final. Seu Antônio, você está destruindo sua família por causa de dinheiro? O Rodrigo trabalhou anos por essa empresa. Ele merecia, eu disse. E eu teria dado tudo a ele, de boa vontade, do jeito certo, com tempo e conversa, como sempre planejei. Mas ele não quis esperar, e essa é a diferença. O oficial entregou as notificações. O silêncio que veio depois tinha um peso diferente de todos os silêncios que aquelas paredes tinham guardado. As consequências legais vieram em ondas nas semanas seguintes. A transferência de cotas foi suspensa cautelarmente pela Justiça em 24 horas após o processo ser protocolado. A Mendonça Materiais voltou a ter meu nome no contrato social por força de liminar. O boletim de ocorrência por estelionato foi registrado na segunda-feira seguinte. A investigação foi aberta pelo DECOM de Ribeirão Preto. A CSM Consultoria foi notificada para apresentar documentação dos serviços supostamente prestados. Não apresentou nada, porque não havia nada a apresentar. O financiamento de 800 mil parcais foi suspenso pelo banco após comunicação da doutora Fernanda sobre o litígio em andamento. E o Roberto, gerente de vendas, o homem que tinha se calado por meses, apareceu na minha sala numa quinta-feira de dezembro com um pendrive na mão e os olhos de quem não dormia direito há tempo. Tenho gravações de reuniões, ele disse. Guardei porque fiquei com medo, mas não consigo mais segurar isso. Peguei o pendrive. Disse que estava tudo bem. Não estava, completamente. Mas o pior já tinha passado. Na tarde daquele mesmo dia em que os documentos foram entregues, quando a doutora Fernanda e o oficial de justiça foram embora e a Daniela fechou o balcão mais cedo, Rodrigo veio até a porta do escritório. Ficou parado no batente. Eu estava sozinho, sentado no meu lugar de sempre. A pasta vazia na mesa, o relógio de prata nas mãos. Ficamos nos olhando por um tempo. Pai, ele disse. A voz era outra, sem casca, sem proteção. Não respondi. Eu preciso que você entenda que... Não, eu disse, suave, sem raiva. Agora não, Rodrigo. Agora não. Ele ficou parado. Você vai ter a oportunidade de explicar tudo para sua advogada, para o juiz, para quem for necessário. Mas essa conversa, você e eu, vamos ter muito mais tarde, se algum dia tivermos. E vai ser no meu tempo, não no seu. Ele abriu a boca. Vai embora, Rodrigo. Ele foi. Fiquei sozinho naquele escritório por um longo tempo. Olhei para as paredes, para os quadros antigos de nota fiscal emoldurada, para a foto de inauguração de 1989, que eu mantinha na parede havia 34 anos. Eu e a Teresa na porta do estabelecimento com as chaves na mão, sorrindo daquele sorriso idiota e feliz de quem está começando alguma coisa. No verso do bilhete que o Rodrigo tinha me deixado naquela mesa, eu tinha escrito 2 palavras, tudo gravado. Quando ele leu, tentou me ligar 61 vezes. Não era porque eu tinha gravações. Eu não sabia se tinha ou não. Era porque ele entendeu que eu sabia de tudo. Que o velho cansado que ele achava que ia se deixar apagar estava, na verdade, muito acordado. Peguei o bilhete do bolso. Olhei para as 2 palavras. Dobrei devagar. Coloquei na pasta junto com os outros documentos. Depois peguei o relógio de prata. Abri a tampa. Olhei para a inscrição. Cada segundo juntos. Levei o relógio ao coração por um instante. Tá bem, Teresa. Eu disse baixinho. Tá bem. Apaguei a luz e saí. O processo correu pela Justiça de Ribeirão Preto durante os 6 meses seguintes.
Em abril de 2024, o juiz da Terceira Vara Civil proferiu sentença reconhecendo o vício de consentimento no documento de fevereiro de 2023. A transferência de cotas foi anulada em definitivo. Minha participação societária foi restabelecida integralmente na Mendonça Materiais. A CSM Consultoria foi condenada a devolver 272.800 à empresa, correspondentes às transferências realizadas sem contrapartida. A Camila entrou com recurso. O recurso foi negado em segunda instância. O inquérito policial por estelionato seguiu em paralelo. Em setembro de 2024, o Ministério Público ofereceu denúncia criminal contra a Camila Souza Mendonça e Rodrigo Mendonça. O processo criminal ainda está em andamento enquanto gravo isso para você, mas o promotor responsável me garantiu que o caso está sólido. O financiamento de R$800 mil foi completamente cancelado. E o Roberto, o gerente de vendas que guardou as gravações em silêncio por tanto tempo, veio até mim assim que a sentença saiu. Pediu desculpa de cabeça baixa. Eu disse o que disse, que o perdoava pela omissão, que entendia o medo, mas que aquele tipo de silêncio tem um custo e que eu esperava que ele nunca mais deixasse o medo custar tanto. Ele saiu diferente. Eu vi isso nos olhos dele. O Henrique, da construtora Horizonte, me ligou assim que a notícia correu no meio empresarial. Antônio, eu não sabia da extensão disso. Se eu soubesse... Não terminei a frase por ele. Deixei ele terminar sozinho. Ele disse que queria retomar o contrato conosco. Disse que iria pensar. Às vezes, a justiça chega com um telefonema. Às vezes, chega apenas com o silêncio que você escolhe guardar. São 6h40 da manhã agora enquanto gravo isso. O sol está entrando pela janela da varanda. Tenho uma caneca de cerâmica com café que ainda faz vapor. A figueira do jardim tem folhas novas que nasceram na última semana. Aquele verde claro que só aparece na primavera, que a Teresa sempre chamava de verde de recomeço. Ela tinha um nome para tudo. Em fevereiro de 2024, 2 meses antes da sentença, decidi fazer algo que estava adiando faz tempo. Recontratei o seu Geraldo como consultor sênior da empresa. Liguei para ele numa tarde de sábado. Contei tudo o que tinha acontecido. Ele ouviu em silêncio, como sempre faz. Quando terminei, perguntei se ele aceitava voltar. Ele ficou quieto por alguns segundos. 28 anos, Tonico. Claro que aceito. Chorei ali mesmo, no telefone, sem me envergonhar. Ele fez que não percebeu, fingiu que estava tossindo. A gente tem esse jeito com os amigos velhos. O seu Geraldo voltou numa segunda-feira com a mesma pasta de couro que sempre usou, os mesmos óculos de grau, a mesma camisa xadrez. Sentou na mesma cadeira que era dele. Organizou o mesmo arquivo que havia sido desorganizado quando saiu. Como se o tempo tivesse apenas dado uma volta estranha e voltado ao lugar certo. Em março de 2024, minha sobrinha Carolina, filha da minha irmã Vera, me procurou. Tinha 22 anos, acabado de terminar a faculdade de administração. Perguntou se eu tinha uma oportunidade para ela. A Teresa adorava a Carolina. Dizia que ela tinha jeito de comerciante nos olhos. Contratei ela para aprender o negócio do zero. Do jeito que aprendi, com as mãos. Numa tarde de março, fui até o depósito e ensinei a ela como organizar o estoque por categoria de uso, não por fabricante. Um método que eu desenvolvi nos primeiros anos da empresa e que nunca escrevi em lugar nenhum, que estava só dentro da minha cabeça. Ela anotou tudo num caderno, fez perguntas boas, ria na hora certa. Naquela tarde, senti o que os mais velhos chamam de continuidade, a sensação de que o que você construiu vai durar além de você. No último domingo, a Carolina trouxe o namorado para conhecer a empresa, um rapaz de 24 anos, educado, com uma daquelas faces abertas de quem não tem maldade dentro. Ficou ouvindo as histórias do início, com aquela atenção genuína que os jovens só dão quando algo realmente os interessa. Peguei o relógio de prata e mostrei para ele. Quem deu para o senhor? Ele perguntou. A mulher que foi o melhor sócio que eu poderia ter, eu disse. Ele olhou para a inscrição. Que bonito! Coloquei o relógio de volta no bolso e senti que estava no lugar certo.
Quero te dizer o que aprendi com tudo isso. Não como quem faz palestra, não como quem se acha mais sábio, como alguém que errou, pagou o preço e saiu do outro lado com cicatriz e com clareza. A primeira coisa, eu nunca deveria ter assinado nada sem ler. Isso parece óbvio, mas quando você está de luto, quando você está cansado, quando a pessoa que te pede para assinar é o seu próprio filho, o óbvio some. O amor nublou o bom senso, e eu pago por isso até hoje, não em dinheiro, mas em tempo. Tempo que poderia ter sido usado de outro jeito. Se você está numa situação onde alguém da família te pede para assinar algo e diz que não precisa de advogado externo, esse é exatamente o momento em que você precisa de um advogado externo. Amor e negócio precisam de regras separadas. Isso não é desconfiança, é respeito pelo que foi construído. A segunda coisa, eu esperei demais para pedir ajuda. Fiquei meses carregando aquilo sozinho, sem falar com o seu Geraldo, sem procurar uma advogada, sem contar para ninguém. O orgulho, a vergonha de admitir que estava sendo enganado pelo próprio filho, me custou muito mais do que a consulta com a doutora Fernanda me custou. Pedir ajuda não é fraqueza, é uma das coisas mais corajosas que existe, especialmente quando você está sozinho, quando o mundo parece pequeno demais, quando a pessoa que você chamaria primeiro não está mais aqui. A terceira coisa, perdoar não é o mesmo que absolver. Eu perdoei o Rodrigo, não porque ele merecia, mas porque guardar raiva daquele tamanho dentro do peito é um veneno que só mata quem guarda. Perdoei por mim, pela minha saúde, pela minha paz, mas perdão não cancelou o processo, não devolveu o dinheiro roubado, não apagou o que ele fez enquanto eu enterrava a mãe dele. Perdão e consequência podem existir ao mesmo tempo. E tem uma coisa que eu diria especificamente para você, que está passando por algo parecido, que está sentindo o chão sumir, que confiou em alguém que não devia ter. O seu instinto estava certo desde o começo. Aquela voz que você empurrou para baixo, que você chamou de paranoia, de exagero, de ingratidão da sua parte, essa voz sabia. Aprenda a ouvir essa voz mais cedo do que eu ouvi. Tem uma coisa que meu pai me disse uma vez, quando eu tinha uns 12 anos e tinha levado uma injustiça na escola. Naquele tempo, criança resolvia injustiça gritando ou chorando, e eu tinha feito as duas coisas. Meu pai sentou ao meu lado na escada do quintal e disse: Tonico, tem gente que pensa que a vida não tem memória, que pode fazer coisa errada e a vida não vai cobrar. Mas a vida cobra sempre. Às vezes demora, mas cobra. Levei 64 anos para entender completamente o que ele quis dizer, porque meu pai não estava falando só dos outros, estava falando da física do mundo. O que você planta, colhe. O que você constrói com honestidade, permanece. O que você toma com traição tem um prazo de validade curto. A conta sempre chega. Eu sei que tem gente que olha para histórias como a minha e diz que deu certo só porque eu tive sorte, que na maioria das vezes o vilão ganha, que a justiça não funciona. Não vou discutir isso. A justiça falha, sim. Às vezes a conta não chega no prazo que a gente quer. Mas o que não falha é o seguinte: quando você age com dignidade, quando você não se rebaixa, quando você reúne a verdade com paciência e a apresenta no tempo certo, você sai de pé independente do resultado. Porque a vitória que eu sinto não é a vitória do processo. É a vitória de ter saído daquela sala com a cabeça erguida, de ter olhado para o meu filho nos olhos e dito a verdade sem gritar, sem chorar, sem implorar, de ter honrado o nome que a Teresa passou a vida inteira ajudando a construir. Essa vitória ninguém me tira. E quando pego o relógio de prata e leio aquela inscrição, cada segundo juntos, sei que ela esteve presente em cada segundo desse processo. A fé que eu tenho não é de enfeite, não fica numa prateleira para domingo. Em cada noite que eu acordei às 3 da manhã, sem saber se ia conseguir, rezei. Não rezei pedindo resultado, rezei pedindo clareza, pedindo força para agir direito, não apenas para vencer. E a clareza veio, sempre veio. Não sei se é porque existe alguém ouvindo,
mas sei que o ato de colocar o que você sente em palavras, de nomear o que você quer, de pedir ajuda até para o silêncio, isso muda alguma coisa dentro de você. E às vezes mudar dentro de você é o começo de mudar tudo ao redor. O sofrimento que passei não foi justo. Não existe justificativa para o que o Rodrigo fez, para o que a Camila planejou enquanto minha esposa morria. Mas saí desse sofrimento mais inteiro do que entrei. Sei agora o que vale. Sei quem fica. Sei o que não aceito mais. E isso ninguém me daria se eu não tivesse passado por aquilo. Se você ficou comigo até aqui, você não é uma pessoa qualquer. Você é alguém que valoriza histórias reais, que consegue sentar com o desconforto de uma injustiça alheia porque já sentiu alguma parecida na pele, que entende que a vida não é simples, que família pode machucar, que amor não protege automaticamente de traição e que sobreviver a isso é uma forma de coragem. Antes de encerrar, eu preciso te pedir uma coisa. Nos comentários, me conta, você já passou por uma situação onde confiou em alguém da família ou de alguém muito próximo e esse alguém virou as costas para você? Pode ser coisa pequena ou coisa grande. Não precisa revelar tudo, mas me conta se já sentiu aquele chão sumir. Porque sei que muita gente está ouvindo isso agora e reconhecendo alguma coisa. E o comentário que você escreve aqui pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler para se sentir menos sozinha. É assim que essa comunidade funciona. Não somos estranhos, somos pessoas que passaram por coisas parecidas e escolhemos não passar sozinhos. Se essa história te fez sentir alguma coisa, raiva, alívio, reconhecimento, esperança, aperta o joinha agora. Esse gesto simples me diz que eu não estou falando no vazio, que alguém está ouvindo, e cada joinha ajuda esse canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir que dá para sair de pé. E se você ainda não faz parte dessa família, me faz esse presente agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Tenho muito mais histórias como essa para contar. Histórias de pessoas reais, que sofreram de verdade, que resistiram de verdade e que saíram de pé de verdade. E a próxima pode ser exatamente a que você precisa ouvir. Por último, me faz um favor especial. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você talvez não saiba quem é essa pessoa, mas ela existe. Talvez seja a sua mãe que está sofrendo com algo parecido e não tem coragem de falar. Talvez seja um amigo que está no meio de uma traição e ainda não sabe o que fazer. Talvez seja você mesmo que vai ouvir de novo daqui a uma semana e vai entender algo diferente. Compartilha. Esse vídeo pode ser o primeiro passo de alguém. Muito obrigado por ter ficado comigo todo esse tempo. De verdade, do fundo do peito, cuida bem de você. Confia no que você construiu com honestidade. E lembra sempre que a vida tem memória. Sempre cobrou. Sempre vai cobrar. Até a próxima história. Esta história contém elementos ficcionais com fins narrativos e educativos. Nomes, datas e detalhes foram adaptados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Qualquer semelhança com situações ou pessoas reais é coincidência. A lição de vida, essa, é completamente real.